Paz do Senhor, queridos. Hoje nós vamos fazer mais uma ministração aqui da nossa série de palavras curadas para curar. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, pedir para que a presença dele, como em todas as ministrações, seja aqui conosco. Amém? Nós cremos que ele já está nesse ambiente, nós cremos que ele já está aqui conosco. Amém? E queremos estar com o nosso coração aberto aqui hoje, minhas queridas, para que Deus venha realmente derramar a verdadeira cura dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos começar a fazer isso na prática a partir de hoje? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Pai, muito obrigada, Jesus, por mais uma ministração, Pai, que o Senhor nos permite, Pai, colocar aqui, Deus. Obrigado, Jesus, por esse projeto, por esse trabalho, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que aonde existe cura, existe, Pai, liberação, Pai, de profecias, existe liberação de libertação, Pai, existe libertação, Pai, da Tua palavra, Pai, liberação, Pai, do Teu Espírito, Deus. E queremos, Pai, ser aqui, Pai, ministrar aqui, Pai, mulheres sendo saradas, sendo curadas para poder curar outras mulheres, Pai querido. É o que nós te entregamos e desde já te agradecemos e dizemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fique à vontade aqui em nosso meio para poder operar, Pai, e liberar, Deus, fontes de água vivas, Pai, através dos nossos corações curados, Pai querido. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãs, eu fico muito feliz de poder trazer mensagens, trazer reflexão aqui para os nossos corações, amém? A respeito dessa área de cura sobre as nossas vidas, amém, queridas? Bom, nós precisamos começar a colocar isso na prática, essa cura sobre as nossas vidas. Mas para isso, minhas irmãs, é necessário que nós venhamos passar por um processo, amém? E através daquilo que Deus operou sobre a minha vida, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que nós possamos aqui ser um canal de bênção sobre a tua vida e um canal de liberação da palavra do Senhor e de cura sobre a tua vida também. Amém, amadas? A palavra de Deus, queridos, nos ensina a respeito, em vários textos da palavra de Deus, nos ensina a respeito dessa cura. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho, mais um pouquinho, desse processo de cura. Amém? Eu quero pegar isso desde a raiz, desde onde isso começou sobre a tua vida, até o momento de hoje, para que você consiga identificar aquilo que ainda tem sido pedra de tropeço sobre a tua vida, que não tem deixado com que você avance, que não tem deixado com que você caminhe, que não tem deixado com que você libere palavras, que não tem conseguido deixar com que você perdoe, com que você siga em frente, com que você avance dentro do reino. Amém? Minhas amadas, em primeiro lugar, que nós queremos falar aqui hoje, amém? É sobre, dentro desse processo, o primeiro passo que é necessário dar é o reconhecimento de que você está ferido. Amém? Quantas pessoas nós conversamos, ouvimos, aconselhamos, ministramos? Quantas pessoas, queridos, que nós vemos hoje dentro do reino de Deus, pessoas que não reconhecem que têm uma ferida dentro dos seus corações. Amém? Muitas são as pessoas com que nós temos conversado e muitas vezes nós identificamos que não existe um reconhecimento na vida dessas pessoas, que existem feridas das quais elas ainda precisam cuidar, que elas ainda precisam tratar, que elas ainda precisam se curar. Amém? O primeiro processo, queridas, dentro desse tempo de cura sobre as nossas vidas, é preciso com que nós venhamos olhar dentro de nós e venhamos entender quais são as feridas que ainda existem dentro dos nossos corações. E como que nós podemos identificar isso, minhas irmãs?
Quando nós olhamos para dentro de nós e nós puxamos pela memória um filme das nossas vidas, de todas as coisas que já aconteceram sobre as nossas vidas, e diante de cada um desses obstáculos que nós passamos, quando existe um sentimento, uma lembrança ruim em cima de algo que você viveu, de algo que você sofreu. Amém? Nós costumamos dizer assim que o verdadeiro perdão, ele só acontece quando você consegue lembrar da situação que aconteceu e aquilo já não dói mais em você. Aquilo já não fere mais em você. Amém? Então, minhas amadas, o primeiro passo dentro de nós é esse reconhecimento. É você fechar os teus olhos, puxar pela tua memória tudo aquilo que você já sofreu sobre a tua vida, tudo aquilo que você já passou sobre a tua vida. E dentro dessas coisas, dessas questões, seja situações, seja pessoas dos quais contribuíram para as tuas feridas, que você consiga, feche os teus olhos e você consiga resgatar isso na tua memória nesse momento e comece a puxar pela memória tudo aquilo que você já sofreu sobre a tua vida. Amém? E quando você identificar que existe ali uma situação da qual você pode lembrar e pode ainda continuar ferindo você, significa que ali você ainda não foi curado. Se aquilo ali ainda machuca você, te fazer lembrar ainda fere você, significa que isso que está aí dentro ainda está sendo alimentado dentro do teu coração e da tua mente. E isso ainda não foi curado sobre a tua vida. Amém? Faça esse exercício dentro do Espírito e puxar pela memória todas essas situações das quais você já passou. E se você identificar que qualquer uma dessas situações das quais você lembrou ainda são situações que geram dor no teu coração, é porque ainda você não foi curado nessa área. É porque você ainda não perdoou nessa área. Amém? Minhas irmãs, se eu puder te dar um conselho a respeito de perdão, o conselho que eu tenho para dar para você, dentro da palavra de Deus, respaldada pela palavra de Deus, é: ore pelos teus inimigos. Amém? Ore por aqueles que te feriram. Ore por aqueles que te perseguiram. Ore por aqueles que te caluniaram. Ore por aqueles que inventaram mentiras ao teu respeito. Ore por aquele que já tentou mal contra a tua vida. Ore incessantemente pela vida dessas pessoas. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos orar e nós devemos também, amar. Porque se a palavra de Deus fala que nós devemos amar o próximo ele pode ser alguém que te fez bem ou alguém que te fez mal. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, isso está acima da nossa condição humana, mas está dentro do Espírito. E se a palavra de Deus nos ensina a agir dessa forma, significa que sim, é possível amar quem te feriu. É possível perdoar quem te feriu. É possível orar por aquele que te feriu. Amém? Queridas, uma vez que nós oramos pelos nossos inimigos, uma vez que nós agimos dessa forma dentro do mundo espiritual, Deus nos leva numa outra condição no mundo espiritual. Deus nos leva num outro estágio no mundo espiritual. Amém? Você não precisa receber qualquer palavra, você não precisa receber qualquer profecia a esse respeito. Você pode ter isso experimentando diretamente, diariamente, você e o Senhor. Amém? Basta você conseguir buscar no Senhor, ainda que seja difícil, você diga assim: não, mas eu não consigo. Deus, eu não consigo. Mas eu sei que Filipenses 4,13 fala: tudo posso naquele que me fortalece. E nós costumamos usar esse versículo, queridas, em situações de que nós queremos algo, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece quando é algo bom. Mas e quando é algo difícil? Quando é algo que nos custa?
Se a palavra de Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece, significa que sim, é possível você amar o teu inimigo. Sim, é possível você perdoar aqueles que te feriram. Sim, é possível você liberar verdadeiramente o perdão daqueles que te perseguiram, que te caluniaram. Amém? Daqueles que se levantaram contra a tua vida. Porque, irmãs, eu quero dizer para você nessa tarde que até mesmo pessoas assim, de certa forma, muitas vezes talvez sem se darem conta, contribuem para as nossas vidas ao nosso favor. Sabe por quê? Porque quando você sofre esses tipos de situações, Deus ele vai ensinando você a tratar cada uma dessas situações. Deus ele vai levando você a um outro patamar. Deus ele vai te fortalecendo espiritualmente. Deus ele vai colocando em você uma maturidade. Deus vai te dando experiências para que num próximo problema você não venha agir da mesma forma do qual você agiu. Consegue entender? Até o mal que te fazem contribui ao teu favor quando você leva isso para contribuir ao teu favor. Quando você não pega isso e não toma para você como um chicote todo o tempo se torturando sobre aquilo que foi feito sobre a tua vida. Amém? Mas quando você usa isso ao teu favor. Por que a palavra de Deus fala que em tudo dai graças a Deus, que em tudo dai glória? Né? Que nós devemos passar pelas tribulações da vida, pelas tempestades, dando glória a Deus. Porque são as tempestades, são as tribulações, são as perseguições, são as calúnias, são todas essas situações que você sofre sobre a tua vida, que forjam em você um caráter em Deus, que amadurece você e não deixa com que qualquer situação abale a tua fé. Amém? Então, dê glórias a Deus por tudo aquilo que você já passou na tua vida, até mesmo as coisas ruins, até mesmo pessoas ruins que passaram no teu caminho para poder contribuir para algo que você acreditou que era mal sobre a tua vida. Amém? Mas que através disso, Deus levou você a uma maturidade no espírito, onde hoje talvez você consiga perceber em você que nada te abala com tanta facilidade como antes talvez te abalava. Amém? Quando nós pregamos de algo, queridas, quando nós tratamos de algo, Deus ele nos trata naquilo que nós mais passamos sobre as nossas vidas. Aquilo que nós vencemos nas nossas vidas, Deus nos usa como ferramenta nas mãos deles, na mão deles, sobre a vida de outras pessoas, para poder gerar essa mesma cura na vida dessas pessoas. E nós pregamos daquilo que nós vivemos. Amém? Não tem como pregar de cura se eu não souber o que é ter tido uma vida doente, se eu não souber o que é ter tido uma vida de feridas. Como eu não tenho como pregar de cura se eu não passei por isso? Amém? Mas quando você passa pelo processo e quando você vence esse processo e você é curado, você consegue ter uma conexão com o Senhor e receber da parte dele aquilo que ele vai fazer através da tua vida na vida do teu próximo. Amém? E você se torna um canal de bênção, um canal de cura sobre a vida dessas pessoas que ainda estão passando por essas situações e ainda não conseguem se curar. Amém, irmãs? Então, o primeiro passo para esse processo de cura, e eu quero que você trabalhe isso, minhas irmãs, na prática, é reconhecer a ferida. Não abafa. Amém? Não faça de conta que não existem essas feridas. Não tenha vergonha de reconhecer que aquilo ainda te fere, que aquilo ainda te dói, que aquilo ainda te machuca. E como eu já falei em outras ministrações aqui, queridas, muitas vezes situações nos ferem, nos machucam. Quando você puxa coisas pela memória, muitas vezes existem situações das quais você criou dentro da sua cabeça e na verdade nunca existiram esses monstros. Amém? Mas pelo fato de você não procurar ir a fundo dessa situação, pelo fato de você não procurar buscar a raiz de como isso entrou sobre a tua vida, não procurar esclarecer no Senhor esses monstros que entraram na tua vida, você acaba se torturando muitas vezes por algo que nunca existiu, por algo que nunca aconteceu. Amém?
E quando é depois desse processo de cura, Deus começa a clarear a tua mente. Quando é lá na frente, você vai enxergar que aquilo do qual você sofreu tantos anos, tantos anos com essa ferida aberta que não deixou você prosperar nos caminhos do Senhor, né? Prosperar, que eu digo, na sua vida espiritual, ir para frente, crescer espiritualmente. Aí quando é lá na frente você se dá conta que esse monstro foi algo que você criou dentro da tua mente, do teu coração, foi algo que você recebeu e não procurou saber a fundo a respeito de todas essas coisas que te machucaram, que te feriram, de tudo aquilo que você passou, e você simplesmente aceitou aquilo que Satanás lançou contra a tua vida, se tornou escravo desse sentimento. E quando você consegue clarear a tua mente, sair do meio dessa situação, e você consegue se curar daquilo, você percebe que você não tinha se dado conta que esse monstro nunca existiu. Amém? Por isso é importante, queridas. Por isso é extremamente importante nós buscarmos no Senhor tudo aquilo que é lançado sobre as nossas vidas, buscarmos no Senhor aquilo que é verdade e aquilo que não é, aquilo que é monstro nas nossas vidas e aquilo que é aquilo que nós criamos nas nossas vidas. Amém? Tantas coisas acontecem, tantas situações acontecem, tantas feridas geradas hoje dentro do teu coração por coisas que talvez nunca existiram. Amém? E o próximo ponto desse processo de cura sobre a tua vida vem exatamente no segundo ponto que nós vamos falar aqui nessa tarde. Reavalie as influências. Amém? O que eu quero dizer com isso? Vocês já perceberam situações assim? Vamos colocar de exemplo aqui marido e esposa, né? A esposa vai lá, se desentende com o marido, se chateia, aí ela vai e conversa com uma amiga, né? Uma amiga, por que eu coloco entre aspas? Já nós vamos entender isso. Ai, porque meu marido fez isso, porque meu marido fez aquilo, porque meu marido fez aquele outro. E essa amiga, ao invés de dar conselhos bons, conselhos sábios dentro da palavra de Deus, essa amiga vai e ajuda a esposa a reclamar mais ainda do marido, a falar mais mal ainda do marido. Não, realmente, o teu marido é assim, o teu marido é assado, não, realmente você devia se separar, não, realmente você não deveria levar desaforo para casa, não, realmente ele tem te desrespeitado, não, realmente o que você está falando, olha, faz totalmente sentido, né? E aquela amiga que deveria dar um consolo, deveria ajudar em sabedoria, não, ela ajuda, né, a falar ali mal do marido. E quando é daqui a pouco você como esposa, sabendo que o teu marido não é tudo isso de ruim, mas é uma situação que você se chateou ali e te levou a um desabafo com uma pessoa errada, o que acontece quando é daqui a pouco você está defendendo seu marido porque você sabe que aquilo que ele está falando não é verdade. E muitas vezes, queridas, pessoas vão e desabafam com outras pessoas e querendo que essas pessoas realmente enxerguem elas como uma vítima. Entende? No caso dessa situação dessa esposa com essa amiga. Ai, coitadinha de mim. Ai, o meu marido faz isso. Ai, o meu marido faz aquilo. Se você for se aconselhar com uma pessoa sábia, que vai direto na palavra de Deus, a primeira coisa que você vai fazer não é se fazer de coitada, mas você vai analisar a situação e vai ver se você também não tem parcela de culpa na situação da qual aconteceu. Amém? E você vai buscar no Senhor. E quem te aconselhar, a primeira coisa que vai aconselhar é: dobra o teu joelho e ore pela vida do teu marido e perdoe. É através da tua oração que vai ser transformado aquilo que nele incomoda você. Amém? Só que muitas vezes, queridas, as pessoas vão para se aconselhar e elas querem justamente isso, elas querem se colocar nessa condição de vítima, como essa esposa do exemplo que eu dei, e querem que as pessoas enxerguem ela dessa forma. Ah, você é coitadinha mesmo, ai, que dó mesmo, nossa, fizeram isso com você mesmo, fizeram aquilo, não, porque essa pessoa ela é assim mesmo, não, porque o marido é desse jeito mesmo, não, é porque ele é assim mesmo. Reavalie as influências. Reavalie. Esse é o segundo processo de cura. Porque se você procurar buscar conselhos, como no caso esse exemplo, esse é um exemplo, tem N situações. Mas se você busca conselho com pessoas erradas, você vai acabar pecando junto com essas pessoas e essas pessoas vão influenciar você
há um sentimento de ódio, há um sentimento de rancor, há um sentimento de mentiras. Amém? Porque isso que essa amiga estava falando nesse exemplo, essa esposa, era algo mentiroso, porque o marido não era ruim desse jeito, porque o marido não estava chegando a esse ponto, ela estava inventando uma mentira para poder agradar e ainda por cima dar um péssimo conselho para essa esposa. Amém? Então é necessário com que nós venhamos a reavaliar com quem nós estamos nos aconselhando, para quem nós estamos abrindo o nosso coração. Amém? A palavra de Deus, queridos, lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, vai falar assim, olha que fantástico isso. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Muitas vezes, dentro da tua vida de feridas, você não é uma má pessoa. Muitas vezes, você não é uma pessoa, talvez, que fale mentiras. Você não é uma pessoa que faz fofoca. Você não é uma pessoa com coração maldoso, com coração perverso. Mas muitas vezes, pelo fato de você caminhar com pessoas insensatas, com pessoas que não têm sabedoria, você acaba daqui a pouco sendo influenciada por essas pessoas com quem você está caminhando. Você acaba sendo influenciada a agir como essas pessoas estão agindo. E você se pega falando mal de outras pessoas. E você se pega mentindo. E você se pega julgando. E você se pega ajudando as fofocas. Amém? Queridas, quantas vezes, há muitos anos atrás, quando Deus trouxe a cura, depois de um processo de cura na minha vida, o meu coração era um coração fechado para esse tipo de coisas perversas. E quantas vezes, pelo fato de eu sentar em roda de pessoas, lá desde quando eu vivia no Brasil, e quando eu me via, eu estava agindo como essas pessoas. Até eu entender quem eu era no Senhor, até eu entender que era necessário curar coisas na minha vida, até eu entender que eu tinha que reavaliar influências na minha vida, muito sofrimento eu plantei sobre o meu próprio coração, muitas feridas se abriram dentro de mim, muitas confusões. Pelo fato de você viver sob influências de pessoas perversas, de pessoas más, muitas vezes você é colocado em meio a confusões. Amém? E quando você olha, você pensa assim, onde começou tudo isso? Que nem eu não me dei conta. Em que momento isso entrou? E essas coisas, elas viram uma bola de neve, isso desde muitas vezes, talvez, da tua adolescência, desde talvez de quando você era adolescente. Talvez você já era colocado em confusões e você nem se dava conta. Como nós falávamos no Brasil, né? Entrava de laranja no meio das confusões e não sabia nem por que estava envolvido. Mas às vezes porque não é você, mas é a influência que está sob você. E pelo fato de você andar em roda de pessoas de influências com coração perverso, muitas vezes você também é julgado com um coração também perverso e muitas vezes você não é. Amém? Então, que em nome de Jesus, que hoje nós possamos começar na prática uma cura sobre a tua vida total dessas feridas que têm aprisionado o teu coração, desses monstros que você tem criado dentro da tua cabeça e muitas vezes não é do tamanho do qual você pensa. Amém? Só é preciso acordar dessa condição que você está vivendo, passar a enxergar as situações de fora e ir buscar no Senhor as verdades que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Provérbios 11, versículo 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados. Seja você justa na tua vida, para você continuar esse processo de cura. Amém? Não seja ímpio. O ímpio com a boca destrói o próximo. Muitas vezes destrói com falsidade, destrói com mentiras, destrói com calúnias, destrói com invenções, destrói com tantas coisas, queridos. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas a justiça do Senhor é certa sobre aqueles que o temem. Amém? Mas os justos são libertados. Se você entende em você uma justiça, entende você como uma mulher justa, então que Jesus possa te libertar nesse momento e que você não venha ser influenciada
pelos ímpios, por aqueles que são perversos. Amém? Capítulo 10, versículo 12, queridas. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Isso você precisa reavaliar dentro de você. Se existe em você, mulher de Deus, se existe em você que está ferida, quando você senta à mesa, quando você está à roda de pessoas e você começa a ver pessoas incitando contendas, incitando a vida de outras pessoas, incitando coisas, incitando situações. Amém? Que o teu coração possa jorrar amor, porque o teu amor vai cobrir tudo aquilo que está sendo falado nesse meio. Amém? Não se deixe influenciar. Reavalie isso. Reavalie. Amém? Para que você não venha se perder no meio do caminho. Amém? Versículo 12 do capítulo 10. 12 não, perdão, 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Fique atento a pessoas que estão à tua volta, nessa reavaliação que você precisa fazer de influências. Se você vê pessoa colocando ódio para fora dos seus lábios, com falsidades, difamando, falando do próximo, a palavra de Deus fala que é insensato. Reavalie pessoas assim, se você tem caminhado, mulher de Deus. Se você tem caminhado com pessoas assim, que você enxerga ódio nessas pessoas. Amém? Cuidado, que isso pode contaminar o teu coração. Muitas vezes, sem você se dar conta, você acaba se pegando, agindo como essas pessoas estão agindo. A influência é algo muito perigoso, queridas. Amém? Versículo 21, 23 e 32 eu quero ler. Para o 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Tem os teus lábios de justiça, apacenta, apazigua também. Amém? Os tolos morrem por falta de senso, por praticar iniquidade, por só plantar o mal, por só plantar difamação, por só plantar coisas que não vêm do Espírito. Amém? Seja você mulher sábia e não tola. Amém? 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser é sábio. Já viu isso? Roda de pessoas, muitas vezes das quais você senta, e a pessoa ela sente prazer, ela sente divertimento em fazer piadas maldosas contra outras pessoas. Ela sente divertimento em citar situações do mal, em citar situações de confusão, em citar situações ruins, e ela ri com isso. Isso é maldade, a palavra de Deus fala, e chama de insensato. Não se divirta, não faça de piada a maldade que você vê. Amém? Que isso não venha a ser divertimento. Agir contra o teu próximo, que isso não venha a ser divertimento. Amém? Que isso não venha a ser piada. Porque uma vez que você faz isso sentada à roda de pessoas que te influenciam para o mal, o inimigo está ali sentado se divertindo com a ação quando você diz que é uma mulher de Deus e você faz esse tipo de situação. Amém? Seja uma mulher curada verdadeiramente. Busque essa cura. Não é fácil esse processo, mas Jesus ele vai te ajudar se você verdadeiramente quiser buscar essa cura. Não estacione aquilo que Deus tem para cumprir sobre a tua vida e através da tua vida. Amém, queridas? 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. A perversidade. Cuidado com esse tipo de coisa. Amém? Com pessoas que só falam mal, que só fala do mal, que só age contra o próximo. Amém? Que você possa se atentar com relação a isso. O justo sabe o que agrada, o que os lábios agradam, que saiam palavras doces, palavras de bênção da tua boca. Amém? 2 Reis, queridas, no capítulo 18, no versículo 1, o reinado de Ezequias de Judá. A palavra de Deus vai falar assim:
No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Mas, queridos, aqui a palavra de Deus fala que Ezequias era filho de quem? Filho de Acás. E aqui, no versículo 3, tudo o que fizera Davi, seu pai. O que Jeremias fez aqui, queridas? Ezequias, porque nós vamos falar do livro de Jeremias também. Ezequias pegou aqui alguém de referência para a vida dele. E quem foi? Foi Davi. Nem sempre a tua referência vai estar dentro da tua casa. Talvez as referências vai estar fora da sua casa. Vai estar em outras pessoas aonde você enxerga Jesus na vida dessas pessoas. Amém? Que a tua verdadeira referência sempre seja o Senhor. Amém, queridas? Porque o ser humano é passível de erro e de falhas. Amém? Mas busque, isso está ligado dentro de reavaliar as influências. Busque pessoas que influenciam você para o bem, assim como o rei Ezequias colocou o reinado dele, pegando por base Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridas? Referência de pessoas que têm o coração voltado para o Senhor. Referência de pessoas onde você enxerga Jesus na vida dessas pessoas. Pessoas que falam do perdão e praticam o perdão. Amém? Pessoas que falam de cura e praticam a cura. Pessoas que não falam de outras pessoas. Pessoas que não mentem, pessoas que não caluniam, pessoas que têm uma vida pautada dentro da palavra de Deus. Busque pessoas assim para o teu convívio. Amém? Todos temos defeitos e falhas, mas existem defeitos e falhas que são crassos, que são terríveis para pessoas que falam que são de Deus. Amém? Então isso é algo muito sério. Observe e analise. E reveja essas influências. E pegue pessoas de referencial voltada para a palavra de Deus, como Ezequias fez aqui no seu reinado. Que ele foi um dos sucessores do trono de Davi. Amém? E não teve o seu pai por referência, mas teve Davi por referência. Amém, queridas? 3º e último. Quando a palavra profética nos encontra. Quando você passa por esse processo de cura e você vence esse processo de cura, queridas, a palavra profética, ela encontra você. E o que vem ser essa palavra profética? Aqui nós chegamos a 32 minutos de vídeo e eu não quero estender mais, amém? Nós vamos falar a respeito desse 3º processo de cura na nossa próxima ministração, amém? E nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. Amém, minhas amadas? Que Deus abençoe a tua vida, que em nome de Jesus você possa estar dentro desse processo de cura, que Jesus possa alcançar a tua vida. Amém? E que nós possamos ser um canal aqui de ministração sobre a tua vida, para poder te ajudar a se curar das tuas feridas e que você possa ser uma mulher curada, que cura outras mulheres. Amém, minhas amadas? Que Deus abençoe e até a nossa próxima ministração.